Ingredientes comuns em nossa mesa podem ser perigosos para as pessoas que têm alergia alimentar. E a única forma de evitar o problema é não consumi-los. Por isso, um grupo de mães criou uma campanha na internet. Elas querem que a indústria de alimentos coloque nos rótulos dos produtos todas as informações sobre as substâncias usadas. Na casa de Paulo e Priscila, a dieta é bem restrita. O filho de 3 anos tem alergia a leite, soja, leguminosas e abacaxi. Eles contam que é uma rotina de tentativas e erros, já que há pouca informação nos rótulos dos produtos. Mamãe, vou tomar esse? Esse aqui? Esse pode. Da troca de informação com outras famílias, surgiu a campanha Põe no Rótulo, que já tem mais de 14 mil seguidores no Facebook. O objetivo é fazer com que as empresas coloquem informações claras nos rótulos sobre as substâncias que podem causar reações alérgicas. Não tinha opção da gente ir, por exemplo, à padaria e comprar alguma coisa que já estivesse pronto, ou no supermercado alguma coisa que já estivesse pronto para comer, porque essas coisas todas normalmente são contaminadas com alérgenos, né? Então a gente tinha que comprar as coisas para nós mesmos fazermos aqui para poder consumir. Países da União Europeia e outros como Chile e Estados Unidos já obrigam as empresas a informar nas embalagens se o produto tem alguma substância que pode causar alergia. Aqui no Brasil, essa exigência ainda não existe, com exceção para o glúten. Uma lei determina que esteja escrito no rótulo se o alimento contém ou não glúten. No mercado é uma maratona, Priscila lê todos os rótulos e, além de não oferecer todas as informações, muitas empresas não especificam o que significa o nome científico. Nessas situações, ela liga para as empresas. A gente tem que decifrar alguns nomes bastante esquisitos. Por exemplo, esse produto aqui, ele fala que tem caseinato de sódio. E caseinato de sódio não é uma palavra que parece com leite, né? Mas eu sei que caseinato de sódio é leite porque eu me informei. Como bom exemplo de rótulo, ela mostra um que informa como o produto foi processado, pois podem ficar resquícios de alguma substância alérgena. Aqui está escrito informação sobre os alergênicos, pode conter traços de amendoim. Então quem tem alergia a amendoim não precisa ficar telefonando lá, já sabe que tem amendoim, não vai consumir esse. Em nota, a Anvisa informou que todos os ingredientes de alimentos devem constar dos rótulos dos produtos, sejam eles de alto potencial alergênico ou não. A Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação disse que trabalha de acordo com a legislação vigente para proteger a saúde da população. E eu converso agora com a médica alergista Marta Guidatti. Marta, obrigada pela presença, boa noite. Boa noite. Parece até um calvário, né? Você vai ao supermercado, tem que ficar olhando rótulo por rótulo, que demora, e ainda tem que traduzir o que está escrito lá. Como é que podemos facilitar a vida desses pais e das crianças? Você viu que um até falou assim, pode, causa até uma certa... Ai, meu Deus, será que eu vou comer e passar mal? Então, o que eles estão fazendo isso no Facebook, isso aí realmente tem que ser feito mesmo. Nós, da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, o ano passado nós fizemos a Semana da Alergia voltada exatamente para a alergia alimentar, que é um problema realmente de saúde mundial, que hoje a prevalência está cada vez maior, houve um aumento de 18% na última década de alergia alimentar. Então, daí a importância que nos rótulos de todos os alimentos deve conter todas as substâncias e de um modo mais acessível à população. E enquanto a gente não tem isso, o que faz para melhorar a vida desses pais? O ideal seria que o médico, quando ele faz o diagnóstico de uma alergia a algum tipo de alimento, ele já dá todos os codinomes desse alérgeno. Então, igual foi falado. Então, leite de vaca, caseína, caseinato, então, lactobumina, tudo isso significa que tem leite de vaca. E para o alérgico, não basta de quantidade, por exemplo, traços de leite. Isso para o alérgico é muito importante. É suficiente para desencadear uma reação alérgica. Agora, você falou que tem aumentado casos de alergia. Por que exatamente? Então, existem várias hipóteses, mas as duas mais importantes, devido ao hábito alimentar que tem mudado muito, e a segunda coisa, devido ao maior diagnóstico das alergias alimentares. Então, cada vez mais você está diagnosticando melhor as alergias e fazendo um diagnóstico diferencial de alergias com intolerâncias alimentares e outros tipos que a gente chama de reações adversas aos alimentos. Mas pode haver, por exemplo, um pai que é muito preocupado com o seu filho, ele compra aquele leite, por exemplo, que é para
aquela pessoa alérgica mesmo, qualquer quantidade igual você falou, e dá para o filho dele que ele nem sabe se tem problema. Isso pode até levar essa criança, por não ter sido exposta a esse leite, no futuro ter algum problema de alergia? Primeira coisa, tudo que a gente for fazer de dieta especial para um paciente, a gente tem que fazer o diagnóstico. Então, hoje a gente vê também o outro lado, que existem muitos pacientes que eles estão se privando de alimentos essenciais à vida, como, por exemplo, leite de vaca, e às vezes aquele paciente não tem alergia alimentar. Às vezes ele tem uma intolerância, ou às vezes ele já está tolerando aquele alimento que já foi dito que ele tem alergia alimentar. Daí é importante sempre um especialista de alergia fazer esse diagnóstico. Não e cortar hoje... qualquer alimento assim, porque eu acho, né? Exatamente, e nem por moda. Porque hoje a gente costuma ver que às vezes fazem uma dieta sem... leite de vaca, sem trigo. Desnecessariamente. Agora você falou em alergia e intolerância alimentar. Qual é a diferença? Não, alergia é uma reação adversa que é mediada pelo sistema imunológico, certo? Agora, a intolerância, por exemplo, à lactose, é por uma deficiência da lactase, que é uma enzima que vai quebrar a lactose. A lactose é um açúcar, certo? Então, aquele paciente que vai apresentar, ingeriu um copo de leite, então... Pode passar mal. Exatamente. A barriga distende, tem uma diarreia, às vezes vômito. Então, às vezes, esse paciente tem uma intolerância. Às vezes, a gente diminui a quantidade de leite... Já resolve. Exatamente. Hoje, a gente já tem os leites com baixa quantidade de lactose. Já resolve. E administrar a lactase, que é o que está faltando, que é a enzima. Agora... Alergia, não. Alergia, se for diagnosticada, a gente tem que cortar da alimentação desse paciente. E quais são os alimentos que podem provocar alergia? Os principais que a gente pode citar aqui nós temos 8 alimentos principais que vão causar de 80% a 90% das reações alérgicas. Esses são leite de vaca, principalmente no Brasil, ovo, soja, trigo. Aí a gente tem as castanhas, o amendoim nos Estados Unidos é bastante, né? A gente tem bastantes estudos em relação ao amendoim, os peixes e os frutos do mar. Então, esses 8 alimentos é o que a gente sempre vai pensar. Mas hoje nós temos descrito alergia até à mandioca, alergia à carne vermelha, que é uma alergia da carne vermelha, uma reação tardia. Então, e quando é que o pai tem que se preocupar com esses alimentos? Qual é o sintoma que ele vai... Opa, tem alergia aqui. Então, existem as reações imediatas. Aquele paciente que ingeriu o alimento, em poucos minutos, a 2 horas, ele começa a ter. Que pode ter um quadro dermatológico, né, na pele, uma urticária, aquelas lesões avermelhadas que coçam, ou um angedema, quando incha os lábios, incha a pálpebra, ou até um choque anafilático, uma anafilaxia, que é quando tem mais de 2 sistemas associados. Então, tem na pele e tem no gastrointestinal. Então, rapidinho, só para a gente saber que o tempo acabou, mas explica rapidinho. Tem cura ou vai ser para o resto da vida cuidando disso? Então, a gente sabe que as alergias, essa do leite de vaca, ovo, soja, trigo, geralmente vão aparecer na infância e podem realmente desaparecer durante a vida. Antes a gente falava 4 a 5 anos, hoje a gente dá uma margem maior. Então, 17, 18 anos, certo? Tem pacientes que podem ter alergia alimentar desses alimentos até a vida adulta. E quando a gente tem para nozes, amendoim, a frutos do mar, geralmente é para toda a vida. Que pena. Doutora Marta, muito obrigada pela presença. Conversei com Marta Guidati, médica alergista. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite.